Olá, o meu nome é Lisa Schwanz e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Nossa Voz. Hoje tenho aqui uma pessoa muito especial, foi minha professora e que não só foi minha professora, como professora de algumas pessoas que eu tenho no meu coração. E ela é uma delas, sem dúvida também. Ocupa aqui um lugar tão especial que até a minha mãe foi sua aluna. E sem mais demoras, Vera, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada a ti por teres vindo aqui ter comigo a este local tão bonito. Obrigada eu pelo convite. E nós estávamos a partilhar quando eu te vi, que a última vez que eu te tinha visto estavas a dias de ter a lua, certo? Nunca mais te vi, portanto, a não ser no Facebook ou no Instagram. E tu sabes que eu gosto muito de ti e que... Obrigada. Pronto, e da tua mãe, que já falámos na Dona Gracinda, que de facto foi minha aluna. E tenho assim um carinho muito especial por ti, por aquilo que tu fazes, pela pessoa que tu és, pela mãe extraordinária. Obrigada. Que eu não sei como é que tu consegues, porque eu tenho 3 filhos e tu tens o dobro, são só 6. E eu sei que não é fácil às vezes conseguir gerir tantas personalidades, tantas coisas, tantas agendas diferentes. E portanto, Lisa, tenho mesmo um enorme orgulho de ser tua amiga. Tenho um enorme orgulho de ter ensinado um bocadinho, mas garanto-me que me ensinas muito mais. Obrigada, E nunca mais me esqueço quando tu foste minha aluna de programação neurolinguística, tu ensinaste-me que era possível ouvir a voz que nós temos dentro e segui-la. E segui-la com toda a coragem e com todo o coração. Vai-me pôr já a chorar aqui no início, é verdade. Lembras-te que tu decidiste, durante o curso, fazer a tua viagem, a tua grande viagem com os teus filhos, a lua ainda não existia. Eu não sei como é que se chama o teu filho mais novo. É o Moisés. Não, mais novo. O novo agora é o Namor. O namoro Calma, já são tantos, também ainda não existia, obviamente. E foi durante aquele curso que tu disseste: olha, não vou acabar, não vou fazer o exame, porque vai coincidir com a programação que eu tenho agora, que é a minha viagem. E tu contaste a mim, àquelas pessoas que faziam parte daquele grupo, como é que tu tinhas dito sim na primeira viagem que já tinhas feito há uns anos e agora. E nós ficámos todos a olhar para ti e dizer: pá, que coragem ser capaz de, apesar de haver tantos impedimentos, não é? Ser capaz de dizer sim àquilo que o coração diz. E portanto, quem aprende contigo sou eu. Obrigada, Vera. Mesmo. Dito assim, eu fico já sem palavras, isto já para arrancar aqui o episódio, não é? Mas sem dúvida que tu és uma inspiração entre todas as formações que tu fizeste, toda a cultura que também tens, porque tens muito conhecimento, pelo que eu fui percebendo nas aulas, tanto do contexto histórico, ainda Sim. agora ias a começar, porque nós, culturalmente, Sim. portanto, efetivamente és uma mulher que eu sinto com muita cultura e ao mesmo tempo não é só a cultura no sentido teórico ou no sentido dos livros, eu sinto também em ti uma sabedoria muito intuitiva. Uhum. E daí as tuas aulas, eu só experienciei o PNL, mas acredito que quem fez também contigo formação da astrologia e o Master e etc., sente também o mesmo. Nas tuas aulas sente-se esse teu lado intuitivo e que tu levas sempre também para uma excelência humana, para um desenvolvimento a nível pessoal e humano, lá está. Portanto, não é só um PNL que às vezes, eu pelo menos gosto de ser isto, não sei se mete o pé na poça de estar a dizer isto, mas foi assim que eu senti, porque às vezes o PNL pode ser associado muito a vendas e contigo eu senti que tu tocavas-nos na nossa consciência e no nosso desenvolvimento realmente interior. Havia ali um toque diferente, não é? E isso é muito bonito, porque tu conjugas o útil e o agradável, diria eu. Tu és muito boa no que tu fazes e a pessoa sai dali muito bem preparada e com a matéria muito bem assimilada também no contexto em si, que vai lá buscar, mas ao mesmo tempo
toca-nos no coração, sinto eu. E então para mim fez-me todo o sentido. Isto foi assim que eu senti, está bem? Olha, em relação àquilo que tu dizes, há muitas pessoas que têm essa visão da PNL, não é? Que a PNL é para vendas e que, na verdade, está completamente deturpada. Porque, de facto, de vez em quando, ou para alguns cursos, tiram-se alguns modelos da PNL e vão expor-se nas vendas, no marketing, etc. Mas a PNL não é para vendas. Sabes que há um mês e meio atrás, mais ou menos, 2 meses atrás, eu tive assim um momento de epifania mesmo, porque, embora eu sempre tenha tido muita certeza daquilo que eu quero, na incerteza da forma como vou fazer. Não é? E o que eu quero é trazer o melhor de mim para as pessoas e ao mesmo tempo ir abrindo em mim e indo chegar a lugares que nunca cheguei. E, e nesses meus momentos eu sempre tive a certeza do que é que eu queria, para que é que eu queria a PNL, não é? Quem era eu a trazer uma ferramenta, não é? E há um mês e meio atrás, 2 meses, eu veio-me uma frase e que hoje em dia eu acho que daqui a nada é uma imagem de marca, porque não estou a brincar, mas é verdade, porque uh, a frase que me veio foi, eu perguntava-me a mim própria era como é que tu queres seguir agora em frente? O que é que tu queres trazer para as pessoas? Ainda te faz sentido trazer a programação neurolinguística ou queres trazer outro tipo de coisas? E eu estava nessa fase de dúvida e de inquietação, digamos assim, e vem-me uma frase que é: a PNL é uma jornada para a liberdade. A PNL é um caminho para a liberdade. E quando me veio essa definição quase, e é uma etiqueta como outra qualquer, mas é uma etiqueta que me potencia bastante e que traduz em uma frase muito simples e muito pequena, mas muito profunda, aquilo que eu quero trazer às pessoas. E o que eu quero trazer às pessoas é isso, é a liberdade. Porque a PNL, apesar de ser uma ferramenta, ser um conjunto de modelos e de ferramentas, o meu objetivo quando as ensino é descondicionamento. E descondicionamento daquilo que são os teus programas internos e que te limitam diariamente. E nós às vezes esquecemos que tudo é uma programação neurolinguística. Não há nada neste mundo que não seja uma programação neurolinguística. Tudo o que tu tens, quer seja mais aberto ou quer seja mais fechado, são programas. São programas que foram aprendidos a maioria das vezes, ou em 99% das vezes, desde o dia em que tu nasceste. Porque tu és um ser biológico, és um ser individual, mas também és um ser social. Então, tu precisas de aprender a viver em sociedade, e para aprender a viver em sociedade nós primeiro deformamo-nos e precisamos de, dependendo obviamente da cultura, dependendo do sítio onde nós nascemos, o contexto onde nós nascemos, nós deformamos porque aprendemos uma série de regras que fazem sentido, ou mais ou menos, mas pelo menos fazem sentido em determinadas alturas da nossa vida, mas que mais tarde condicionam-nos nessa liberdade. Então, a PNL nesse sentido, para mim, é uma jornada para a liberdade. Está Porque, muito bonito. E esse pormenor que estás a trazer, tão interessante, não é? Que já acredito que já sabemos, mas que da forma como estás a dizer, realmente traduz a importância da PNL, porque é o que tu estás a dizer, nós deformamo-nos. uhum, Ou seja, nós vimos com a nossa essência, talvez num estado de pureza, no sentido de amor, e de repente abrimos mão, um pouquinho, sem sabermos ainda bem o que somos, mas abrimos um bocadinho mão do ser, deformando-o, para poder pertencer, não é? uhum. Primeiro pertencemos, e por isso é que tu dizias, talvez faça sentido, em certos contextos, nós pertencermos, mas depois mais tarde realmente vamos perceber a série de condicionamentos, de condicionalismos e de condições que foram criadas internamente E que te limitam de e alguma que nos maneira. limitam tanto. Agora, tu falaste aí numa palavra para mim que é fundamental, que é o pertencer. E, sei lá, se nós falarmos no Bert Hellinger, que hoje está tão em voga, e se formos para as constelações, é o pertencimento, não é? Mas se nós formos para a psicologia, tem a ver com a vinculação. E a questão é, eu preciso de pertencer. E pertencer não é mais do que todos nós nascermos num ambiente e sermos amados só porque existimos.
E no dia em que tu me trouxeres uma criança que seja amada só porque existe, não é? Sem a mãe, o pai ou o contexto, ou a própria criança deformar aquilo que é o amor, então nesse dia nós seremos uma sociedade livre e amorosa. Mas até O amor lá, incondicional, não é? exato, Nesse sentido. mas até lá, Só porque existe, como tu só porque dizes. existe, mas mesmo que e tu tens 6 filhos, eu tenho 3, mesmo que o meu objetivo, ou a minha intenção, nem objetivo, a minha intenção, quando tive os meus filhos, e eu adoro ser mãe, atenção, eu adorei estar grávida, adorei. Todos os momentos de estar grávida, até com os incómodos todos. Portanto, era uma coisa que eu queria muito. Mas apesar disso, até pela idade que eu tinha, e a idade é só mais falta de experiência, não é? Claro que eu passei uma série de crenças para os meus filhos, porque na verdade eu quero que eles sejam felizes, mas o serem felizes à minha maneira, com a minha visão do mundo, não é especificamente a forma como eles hoje adultos querem ser felizes, não é? Então Exato. há sempre este gap entre gerações. E quando eu estava a falar no pertencer, nós queremos pertencer, porque nós queremos ser amados incondicionalmente, portanto, sem condições, mas para nos sentirmos amados sem condições, impomos N condições, que é, eu vou ser amada se eu for uma boa aluna, eu vou ser amada se se eu ganhar dinheiro, eu vou ser amada se eu for bonita, eu vou ser, etc, etc, etc. Então, todo o nosso caminho é desconstruir essas condições, não é? E quando tu desconstróis isso, tu voltas ao ser e voltas àquilo de eu sou amada porque eu me amo. Eu sou amada porque sim, eu sou amada porque eu existo. Tão Ah, importante o que tu disseste agora. Eu sou amada porque eu me amo. E às exato, vezes é isso mesmo que falha, é nós amarmos a nós mesmas, não é? sim. Porque tu ficas à espera das Da condições que validação vêm, do outro, da exato. validação que vem do exterior. E é um processo de toda a gente, Lisa. E como é que tu, Vera, a Vera Essência, chegou à PNL? O que é que te fez ao longo do teu percurso? O que é que te levou à PNL? Medo. Fala-nos um bocadinho. Bom, então. Ai, que agora vais-me fazer chorar. Bom, então, eu tive um acidente grave em 2004, em fevereiro de 2004, e fui atropelada. Ok. E fui atropelada com uma amiga minha, íamos as duas pela rua, e fomos as duas atropeladas pelo mesmo carro, à mesma hora, no mesmo sítio. E o que aconteceu foi que nessa altura, e bom, eu vou partilhar aqui uma coisa que se calhar nunca partilhei com ninguém. Ou se calhar só partilhei com poucas pessoas. Eu, na altura, quando eu fui atropelado, o impacto, o carro não passou por cima de mim. O carro bateu-me e eu voei e caí na estrada. E quando eu caí na estrada, o impacto foi muito grande. E o impacto foi tão grande, que eu tive ali uns momentos sem respirar. E, exatamente por causa do impacto. E também porque partiu uma série de costelas, mas por causa mais do impacto. E nesses momentos que eu tive sem respirar, eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. E a voz contava para eu respirar. E a voz era uma dissociação completa. Eu não sei explicar muito bem. Eu via as pessoas que estavam à minha volta, mas eu não estava cá. Eu via toda a gente, lembro perfeitamente das pessoas que estavam ali à volta mas eu estava estava dentro de mim, eu não te sei explicar. Não havia barulho nenhum, só a voz. Então eu ouvi essa voz a contar: 1, 2, 3, 4, respira. E eu foquei-me naquela voz. E quando eu me foquei naquela voz, eu respirei de novo. Então, parti-me toda, não é? Foram sérias as lesões, e foi um momento. Eu, no dia em que eu olhei para trás e agradeci ter sido atropelada, foi o dia em que eu comecei a viver. Porquê? Porque eu estava, como todos nós, e a maioria das pessoas que nos estão a ouvir, se calhar têm percursos parecidos com o meu, ou seja, simbolicamente parecidos com eles, ou energeticamente parecidos, mas depois a forma como eles concretizam na vida são diferentes. Eu estava infeliz, não havia nenhuma razão especial para estar infeliz. Tinha 3 filhos, estava casada, estava casada, tinha uma casa, tinha dinheiro para viver com normalidade a vida, e faltava-me a mim própria, não é? E foi isso que eu aprendi com o meu acidente. Quando eu tive o acidente, eu sei que tive ali um tempo em que eu não me podia mexer, dependente de tudo e de todos,
completamente. Eu, se queria lavar os dentes, alguém tinha que me trazer. Se eu queria vir à casa de banho, tinham que me vir buscar, porque eu não andava, não fazia nada. E nesse dia eu tive uma lição grande para mim, enquanto pessoa, embora um bocadinho amarga para a mãe, não é? Para a parte de mim que era mãe, que foi, eu percebi que os meus filhos viviam sem mim. E isso, por um lado, me trouxe essa lição amarga, porque nós achamos que os nossos filhos, ou há muitas de nós, quando são mães, ou se vão identificar ou criar a sua identidade a partir dessa parte, não é? Desse papel, e eu percebi que eles viviam sem mim. Então pensei, e agora? E agora, se eles vivem sem mim, não é? Eu não sou indispensável, porque eles não vão ter outra mãe, claro, não é? E se eu tivesse morrido, eles iam sentir a minha falta, mas eles iam viver. E isso, ao mesmo tempo que me trouxe essa amargura, por outro lado, trouxe uma grande liberdade. Trouxe uma liberdade de procurar quem eu era. Então fui fazer aquilo que eu já fazia quase que secretamente, porque eu sempre tive um lado muito mental, académico e esse tipo de coisas, não é? Muito politicamente correto para a sociedade onde nós vivemos. E eu sempre tinha gostado muito da astrologia, tinha sempre tido um lado muito sensível em mim, mas que eu procurava desconstruir através da mente, né? Através de procurar coisas mentais, digamos assim, raciocínio puro e lógico. Se calhar até, não te percas, se calhar Não. até foi a tua forma de te sentires mais a pertencer. Sim. Porque na sociedade de há uns anos atrás, o ser sensível talvez fosse sinal de fragilidade, vou dizer Sim. assim. E um académico ou uma pessoa muito racional era mais forte aparentemente, não é? Sim. Então se calhar muita gente, que eu também fui conhecendo, é racional ou acredita ser racional, mas como defesa. Sim. Não que não seja bom Claro termos, que lá sim. está, os dois lados. Claro que sim. Mas talvez tenha sido a tua forma de pertencer. Talvez tenha sido a minha Brincando, entre forma aspas, sem de brincar. pertencer, embora eu tivesse sempre aqui um lado bastante intuitivo, sensível, doce até, que eu nunca... A doçura ainda não é assim uma coisa muito coisa, estás a entender? Estou a brincar. Mas sempre fui assim muito mais objetiva. Eu tenho uma personalidade forte. E tenho e vincada e sempre trouxe mais essa personalidade, mas sem tanto o outro lado, por uma questão de proteção, obviamente, não é? E eu percebi a minha fragilidade no acidente foi tanta, mas tanta a todos os níveis, não só físico, mas psicológico e emocional, foi tão grande que eu fui fazer uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca tinha tido coragem, e que fazia sozinha, que foi inscrever-me num curso de astrologia. Ou seja, a astrologia era algo que me fazia sentido, mas não era algo que eu pensasse um dia estudar verdadeiramente e a sério. E nesse dia eu fui atropelada em fevereiro e em junho de 2004, nos meus anos, foi quando eu me inscrevi num curso de astrologia. Portanto, 3 ou 4 meses depois. E nunca mais parei. E aquilo fez muito sentido e continua a fazer muito sentido. E a astrologia para mim foi quase que uma descoberta de mesmo destapar aquilo que eu quase que achava que já lá estava. Porque era muito fácil para mim aprender astrologia. Foi muito fácil. Eu estava num momento da minha vida de muita coisa a passar-se, muita velocidade naquilo que eu aprendia. Depois, o que aconteceu foi que, passados uns meses depois de eu ter tido o acidente, comecei a ter ataques de pânico. E os ataques de pânico, primeiro, eram muito localizados, tinham a ver com o carro, não é? Tudo que tivesse a ver com o carro, mesmo eu a conduzir, me provocava um ataque de pânico, até que chegou uma altura, passado uns meses, não muitos, não te sei situar, em que os ataques de pânico já eram generalizados. Eu já tinha medo de estar em casa, já tinha medo de estar na rua, já não me sentia segura em lado nenhum. Posso dizer, e hoje, até para mim quase que parece ridículo, que eu tinha medo de andar numa escada rolante, Lisa. Eu não andava numa escada rolante. Tudo o que tivesse a ver com movimento causava-me um ataque de ansiedade e um ataque de pânico. Pois, tal ordem foi o acidente para ti, não é? Foi uma desconstrução completa, foi a insegurança completa, foi a perda de controlo completa. Foi tu perceberes que a qualquer hora, a qualquer momento, tu não controlas nada.
ok? E isso para mim trouxe os ataques de pânico e levou-me à psicologia, levou-me a ter uma psicóloga, fazer psicoterapia. Deixa-me interromper-te aqui e só perguntar-te como é que é viver essa experiência, porque todos nós, na teoria, sabemos, sim, nós não controlamos nada, amanhã ou hoje pode acontecer qualquer coisa, mas realmente, graças a Deus, nem todos nós já vivemos uma experiência assim. Como é que é para alguém que viveu essa experiência estar nesse lugar de quem viveu uma experiência? Como é que é emocionalmente? É muito doloroso. E para além de ser doloroso, estamos, eu hoje sou uma pessoa diferente, obviamente. Naquela altura era muito doloroso, mas há uma parte de mim que é muito focada. Eu, quando quero uma coisa, eu sou focada e sou até, às vezes, teimosa. Teimosa no sentido de resiliente, no sentido de é para ir, é para ir. Eu lembro-me de estar com o Zé Augusto, que foi uma professora de astrologia também na altura, de estar numa aula, no Quiron, ele estar a falar de Plutão e eu estar a ter um ataque de ansiedade. Porque eu sabia que os trânsitos que eu estava a ter, que aquilo que me tinha de explotar, um monte de coisas na minha vida, e principalmente o acidente, era um trânsito de Plutão. Então era ele a falar e eu a controlar um ataque de ansiedade, sabes? Mas aquilo não era mais forte que eu. Entende? Apesar dos ataques de ansiedade, apesar de todas as desculpas e mais algumas que eu punha na cabeça e de todos os diálogos internos que eu tinha antes de ir para as aulas, que era, não vais lá fazer nada, vais ter, depois dá-te um ataque de ansiedade e depois isto, depois aquilo e não aprendes, blá, blá, blá. Apesar desse barulho todo que eu tinha dentro de mim, eu ia. Ou seja, Eu ia. aqui uma prova, diria eu, não vou generalizar, mas que sim, mesmo quando às vezes temos determinados quadros ou sintomas, se a nossa mente estiver focada e for forte o suficiente, nós conseguimos Sim, ainda assim sim, caminhar, não é? Ir, ir. E eu lembro, persistir. Claro. Lisa, no dia em que eu fui atropelada, eu fui primeiro para o São Francisco Xavier para fazer uma série de exames e depois então é que fui para o hospital ali de Carcavelos, o Hospital de Santana. E foi lá que fui operada, porque eu esmaguei o tornozelo, parti a bacia, foram uma série de coisas. E quando eu cheguei ao hospital, tive um atropelamento com fuga. Eu não sei Ainda quem por é que me cima, atropelou. caramba. Okay? Tive que pagar tudo do meu bolso, porque depois os seguros não pagaram nada. Tive atropelamento com fuga. E quando cheguei ao hospital, éramos duas pessoas que tínhamos sido atropeladas e os médicos que me estavam a fazer os raios-x e depois de fazer o raio-x estavam a falar entre eles e estavam a comentar, não é, do atropelamento e da pessoa ter fugido, como é que alguém tinha deixado duas pessoas estendidas na estrada. E eu disse uma coisa naquele momento que eu já escrevi sobre ela e que é tão verdadeira que eu ainda hoje não sei de que lugar é que veio, a não ser da minha alma. Porque eu olhei para o médico e disse-lhe assim: não se preocupe, dói-me no corpo, mas não me dói na alma. Na altura, quando eu disse isto, obviamente que foi uma frase que não tive consciência da profundidade que aquela frase representava. E essa consciência eu fui tendo mais tarde, à medida que eu fui trabalhando em mim, porque o meu objetivo foi sempre trabalhar em mim. Estavas-me a perguntar como é que eu fui parar à A PNL. PNL. Teve a ver com o medo, teve a ver com os ataques de pânico. Foi, primeiro, eu fiz psicoterapia, e fiz durante um tempo psicoterapia e que trouxe muita coisa boa, mas o ataque de pânico continuava ali. Eu ouvi falar da PNL, então fui à PNL, ao primeiro curso de PNL, exatamente por causa disso. E depois fui ao segundo, e depois fui para os Estados Unidos, passado um tempo fazer um trainer, e de repente, todo desde 2012, a acompanhar processos pessoais e o meu. Porque todos os grupos são diferentes, não é? Eu costumo, às vezes as pessoas, mas não é chato, já deste tantas milhares de horas iguais, assim, nunca são iguais. E era isso que estavas a dizer, eu tenho um programa, mas depois cada grupo que vem pede-me coisas diferentes, eu aprendo coisas diferentes, eu estou diferente. Eu todos os dias aprendo e, portanto, é isso que eu sou hoje. Não é? Com todo o passado, com todo o presente e também com aquilo que pode ser uma possibilidade de futuro, que está sempre no curso. Então o curso nunca é igual, porque eu não sou igual, certo? Se eu não sou igual, como é que o curso pode ser igual? Às vezes os modelos são iguais, mas a forma de dar, a forma de chegar às pessoas vai ser diferente. Muito Então o bom. curso de PNL é um caminho para a liberdade, Lisa. E fala-nos um bocadinho mais do curso em si, sem entrar em programas, mas qual é o, para além do benefício de chegar à liberdade, na prática, o que é que isso pode traduzir? Como se traduz isso para quem nos ouve e que nada sabe sobre PNL e que nem sabe bem o que é? Então, a PNL. Então imagina,
independente, As eu tais costumo dizer crenças que assim, estavas a falar há neste pouco. momento, aquilo que me faz sentido é a forma como eu quero despertar pessoas, a ferramenta que me faz sentido é a PNL e também a astrologia. Não quer dizer que daqui a um tempo não haja outras ferramentas. Ou eu também faço constelações, por exemplo, não é? Embora eu gosto muito da parte teórica das constelações, porque tenho uma visão muito sistémica da vida, não a uso tanto na prática, mas a parte teórica está sempre. Então o que é PNL? Imagina, quando nós entramos, eu estava a brincar contigo e com os teus colaboradores que tudo é uma programação neurolinguística. Tudo, não é? Porque tudo tem a ver com a forma como tu percepcionas cada coisa em cada momento. E a percepção é tua. Ou seja, se tu olhas para mim e percepcionas de determinada maneira e se outra pessoa olha para mim e me percepciona de outra maneira, não tem a ver comigo, mas tem a ver com os filtros que tu usas para me percepcionares. Então, nesse sentido, tudo é uma programação neurolinguística. E nós todos, e eu dou sempre esta imagem, que é nós todos vivemos encaixotados, não é? Nós todos temos um caixote à nossa volta. A questão é que o teu caixote pode ser mais amplo, pode dar mais amplitude do que o meu caixote. Essa é a questão. Não tem a ver com intelecto, não tem a ver com aquilo que tu aprendes na escola, tem a ver com a forma como tu percepcionas a vida. Portanto, se eu tenho um caixote, o meu objetivo a liberdade para mim é cada vez mais conseguir ampliar as fronteiras do meu caixote. Quanto mais eu ampliar, mais possibilidades eu me vou dar. Isso é PNL. E que giro estás a dizer isso, porque essa imagem que estás a trazer, e nós falamos tanto de expansão de consciência. É isso. Como se fosse expandir o nosso caixote, não é? E alargar realmente todas as perspectivas e prismas e capacidades de alcance. Há um exercício que tu nos fazes tentar perceber até onde é que vai. Learning state, que tem a ver com a visão periférica, a alargar, a desenvolver mais a visão periférica. Pronto, Mas agora é isso, neste sentido nesse de sentido. ampliar a consciência, a capacidade de... E realmente, quando nós nos lembramos que somos uma centelha divina, não é? Uma pequena partícula do todo o universo, então percebemos que quanto mais alargarmos o nosso caixote, realmente nós pertencemos a um todo tão infinito, entre aspas. Somos tudo e nada, não é? Sim, que podemos realmente fazer com que estas fronteiras se alarguem, realmente. Agora imagina, quando os teus dogmas, quando as tuas crenças sobre ti e sobre o mundo moldam a tua visão do mundo para um caixote muito apertado, é isso que tu vais ver. Tu vais ver o mundo como algo pequeno. Tu vais te ver como pequena nesse mundo pequeno. Portanto, quanto mais eu alargar a minha percepção sobre mim, principalmente, e portanto sobre os outros e sobre o contexto onde eu vivo, claro que esse caixote, essa amplitude vai ser maior. Quanto maior for essa amplitude, mais capacidade, mais possibilidades eu vou ter na vida. Completamente. Portanto, as possibilidades não têm a ver com o que eu faço, com o que eu tenho, mas com a capacidade de eu com uma percepção. Não é? Agora, obviamente que para tu fazeres isso, eu costumo dizer assim, apesar de eu saber que percepção é projeção, apesar de eu saber que a todo momento aquilo que eu projeto eu percepciono e aquilo que eu percepciono tem a ver com o que eu projeto, apesar disso eu tenho que me encaixar e tenho que viver no mundo como se isso não fosse verdade. Não é? Dentro de mim eu sei que isso é verdade, mas é impossível é claro, eu costumo brincar, obviamente que de vez em quando eu gosto de mandar as culpas para cima do meu marido, não é? Olha, os meus filhos, dá-me jeito, mas eu sei que eu sou a causa, e só quando tu és causa, quando tu te percepcionas como causa, não é como culpa, mas como causa. Como responsável, como não é? responsabilidade. O teu lugar, a tua então responsabilidade. tu podes mudar a tua vida. Porque enquanto a causa estiver fora de ti, tu não tens poder, Luísa. Tu sabes disso, eu sei disso. Ou seja, até é fácil pôr as culpas no outro, mas por outro lado nunca assumimos a capacidade que também temos. De mudança, exatamente. Portanto, há que escolher, faça uma escolha. Sim. Então, queremos continuar a apontar o dedo lá para fora ou realmente queremos assumir as nossas capacidades e o nosso potencial de mudar tudo aquilo que precisarmos? Obviamente, só que isso dá trabalho. Porque aquilo que eu percebo muitas vezes é as pessoas fazem um curso e arrumam um dossiê. E tu não podes arrumar as coisas. Aquilo que tu aprendes, olha, eu vou-te contar uma coisa muito ilustrador do que eu te estou a dizer. Aqui há muitos anos atrás, sei lá, 12 ou 13 anos atrás,
houve alguém que me pediu, ou me convidou, aliás, para fazer uma parceria em que eu ia lá ao espaço dar uns cursos de PNL, mas também de lua nova, etc, etc. E eu, está bem, acedi. E depois a pessoa estava-me a dar uma data para começar esse tal curso. E eu disse, olha, eu por acaso não gostava nada que fosse essa data, porque a energia que vai estar no dia, nesse dia, não é bem a energia que eu gostava. E dei-lhe uma data alternativa. E a pessoa olhou para mim e disse-me assim, mas tu acreditas mesmo nisso? Mas tu fazes mesmo isso? E eu fiquei a olhar para ele, mas tu usas mesmo isso? E eu fiquei a olhar assim, então, mas se isto é o que eu acredito, se isto é o que eu faço, então dizia às pessoas para fazerem coisas ou passava crenças minhas que eu própria não aplicasse na minha vida. Claro. E é isso, estás a entender, que é, não é possível fazer a mudança se tu não praticares, se tu não fizeres as escolhas certas. Escolhas certas a qualquer momento podem ser diferentes, atenção. Agora, aquilo que eu vejo mais e hoje em dia está muito confuso, que é cada vez, se antes era assim, agora ainda acho que está mais evidente. Não sei se está pior, mas pelo menos é mais evidente, que é, as pessoas pensam uma coisa, sentem outra e fazem outra. E quando tu pensas uma coisa, sentes outra e fazes outra, não é possível mudar. Claro. Só é possível manter mais do mesmo. Falta a tal coerência, não é? De sermos congruentes entre aquilo que estamos a ensinar ou não, ou a dizer, mesmo que não seja a ensinar, mas a partilhar com alguém e a fazer realmente, a aplicar O em meu nós. filho do meio, por Isso é o que me leva tantas vezes à Índia, desculpa, porque eu sinto que eles lá, muitas vezes, esses professores, eles vivem aquilo. Sim. Não estou a dizer que são perfeitos nem nada disso, Claro que mas sim. eles vivem, eles acreditam muito e levam de uma forma muito disciplinada. Então isso é bonito. Eu gosto particularmente de encontrar um professor que tenha essa coerência, que seja uma filosofia que ele não só ensina, mas que realmente ele vive. É assim, se me perguntares que eu cometo imensos erros, como é que, Claro quanto que como sim. toda a gente. Mas ainda esta semana eu estava a falar com um dos meus filhos, o meu filho do meio, porque ele não gosta muito daquilo. Ele acabou um curso, ele é artista, acabou um curso e agora está a fazer um estágio. E obviamente que ele não é uma pessoa para estar a trabalhar das 9 às 6. Não é, não é. Não é? Ele é artista, gosta de ter mais liberdade. E ele estava a trabalhar e estava a dizer que não gostava muito, não era muito a onda dele, nananana. E eu estava-lhe a dizer, mas olha, é assim, põe-te a procurar algo que te identifiques. Claro que sim. Seja um curso, seja no estrangeiro, seja na China, seja onde for. Procura algo com que te identifiques. Mas enquanto tu vais trabalhar onde estás, vai com todo o teu potencial. Vai como se já tivesse encontrado algo, não é? Que tu gostas muito de fazer. Porque nós esquecemos-nos disto, que é, eu estou a pôr sempre coisas no futuro, eu estou sempre a pôr intenções, objetivos no Tão futuro, importante o que e estás a depois no dizer. presente ando como se estivesse a morrer. Isso não funciona. Lá está, tipo, continuamos a viver o presente, mas a projetar, à espera que aquilo aconteça. Só que aquilo vai acontecer, que quando tu no presente acreditas que aquilo está a acontecer. Que era o que estavas a dizer há pouco também nas tais técnicas, não Sim. é? Do ires numa data, que a energia em si também. E tu ensinavas-nos isso, de se queríamos anunciar alguma coisa, aproveitar a energia da lua nova, etc, não é? E, portanto, e também o criar e o pensar, pondo uma data, ser objetivo. Qual é a data? A partir de que data? E usar o presente. Sempre o presente é indicativo. Nunca se colocam objetivos no futuro com os verbos no futuro. Porque quando tu tiveres 89 anos, amanhã é futuro, ok? Portanto, é sempre com os verbos no presente. Porque um objetivo é um programa neurolinguístico e nós esquecemos disso. Um objetivo, quando eu escrevo alguma coisa, seja um objetivo, seja uma intenção, eu estou a programar-me, não é? Nós temos uma frase na linha que eu pratico PNL que diz assim: The conscious mind is the goal setter. The unconscious mind is the goal getter. Ou seja, é a mente consciente que estabelece o objetivo, mas é a mente inconsciente que vai buscar, apanhar o que quer que tenha a ver com o teu objetivo. E nós esquecemos disto, Lisa. Falaste na lua nova. A astrologia para mim são as minhas fundações.
Eu costumo dizer que tudo o que é astrologia, e a astrologia não tem a ver com aquilo que a grande parte das pessoas pensam que é astrologia, não tem a ver com controlo. Não é? As pessoas acham que a astrologia, ou querem muitas vezes a astrologia para controlar a vida. É o contrário. É o contrário, a astrologia não tem a ver com controle. Agora, quando eu tenho, e como eu estava a dizer, é absolutamente a minha base, é aquilo que me traz raiz, sabes? As minhas raízes, enquanto pessoa, enquanto fundamento, enquanto ser, enquanto alma, a astrologia, que é uma linguagem simbólica, traz-me o para quê, traz-me os paraquês da vida. A PNL traz-me o como. Não é? Porque muitas vezes tu sabes o para que é, mas depois como é que eu chego lá? Então a PNL ajuda-me nesse como, porque me traz as ferramentas necessárias para desconstruir os impedimentos, não é? Que neste momento estão a bloquear esse para quê. Mas agora já me estava a perder. Então, estava-te a dizer que a astrologia usa a lua nova. E a lua nova, nós temos 13 luas por ano, mais ou menos 12 ou 13, e são uma forma de eu me direcionar. Eu não sou objetivo ou dependente. Estás a ver aquelas pessoas freaks do objetivo? Não sou eu. Eu gosto de que a minha vida tenha alguma fluidez e surpresa. A maioria das pessoas não gostam de mudança nem de surpresa, mas eu gosto. Eu gosto de ser surpreendida, porque eu acredito muito na magia da vida. Então eu gosto dessa surpresa. Mas apesar de gostar da surpresa, obviamente que eu quero orientar-me. E a orientação que eu tenho em termos de intenção e em termos de objetivos eu uso a lua nova como orientação. Então eu tenho 13 momentos por mês, por ano, onde eu tiro um pouco de tempo, umas horas, 1 hora, meia hora, o tempo que for necessário para me sentar, fazer um ritual, acender uma vela, sentar e pensar o que é que, agradecer-me de primeiro o que é que, em relação àquela energia, o que é que eu tive, não é? Mas o que é que eu já não faz falta, não é? O que é que eu vou libertar em relação, agradeço, eu liberto e depois crio. Porque ao criar todos os meses, a tirar este momento para mim, eu crio a minha vida. Eu literalmente crio a minha vida. Entende? Dando sempre espaço à liberdade da vida acontecer. Mas é intenção, direcione-me, qual é o caminho que eu quero seguir. Quase um momento de autorreflexão, assim De autorreflexão simplificando. e de criação. Exatamente, E de em criação. que projetas, não sei se é a palavra certa, mas os próximos passos. Os não é? próximos passos. Este próximo mês, mas dando a tal liberdade a que a vida também Exatamente. flua contigo. Sempre. E sabes o que é interessante? Eu faço isto desde 2008. Portanto, sabes quantos cadernos é que eu tenho com luas novas? Boa, Já lhes contei, já lhes perdi a conta. E é muito interessante ir olhando para trás e pegando em cadernos, por exemplo, agora quando for lua nova de Sagitário, que será no dia 24. Então, eu ir às luas novas de Sagitário de alguns anos anteriores e perceber o crescimento. E perceber que coisas que eu na altura queria já não fazem sentido nenhum, faziam na altura. Ou que se calhar tinham a ver com o ego. E que se calhar a vida mostrou-me outra coisa. E outras que já foram concretizadas. Olha, já que estás a falar agora desta lua nova de 24, deixa-nos uma dica. Porque eu sei que, para além de ser lua nova, tu também associas esse pormenor que estavas a dizer, por exemplo, será balança, não é? Acho eu. Vai ser Sagitário. Sagitário, desculpa. Neste momento, sim. Ou seja, isso também Sim. traduz qualquer energia para ti. Traduz. Porquê? Porque tu tens 12 signos, não é? Mas a astrologia é uma jornada de herói. Não é? Tens desde o carneiro ao peixe. E cada um deles trazem-te, em termos energéticos, partes de nós, não é? Ou partes de nós são mais os planetas, mas tem a ver com vivências que todos temos e depois nós vamos pessoalizar através do nosso mapa natal. Então, Sagitário é o nono signo do zodíaco, é o terceiro fogo, é o último fogo. E o fogo tem sempre a ver com a identidade, só que são expressões e procuras diferentes de identidade. Tens o primeiro fogo que é carneiro, que é eu sou através das minhas ações, é a expressão da identidade através da afirmação pessoal. Então depois tens o fogo de leão. Então o fogo de leão, que é em agosto nós sabemos, o fogo de leão tem a ver com a expressão da minha identidade através da minha criação, através da criatividade. Não é? E depois tens o fogo de Sagitário, é através dos meus valores, através das minhas crenças. Então, Sagitário, ele significa sempre essa flecha apontada para o céu, mas com o resto na terra, não é? Que é do Centauro, eu aponto a flecha para o céu, mas eu tenho
essa parte divina em nós, mas depois há a parte humana, que é a parte animal. Então, Sagitário tem a ver com procura, tem a ver com busca de caminho, tem a ver com busca de propósito, tem a ver com fundamentação também dessa busca. Nesse sentido, tem a ver com crenças, no sentido de visão para o mundo. Qual é a minha visão para o mundo? O que é que eu acredito sobre mim e sobre o mundo? E, portanto, Sagitário, essa procura de que Sagitário revela, tem a ver com essa ampliação do mundo. Portanto, quando tu tens uma lua nova em Sagitário, tu podes criar novas crenças para ti. O que é que tu queres acreditar sobre ti? O que é que tu queres acreditar sobre o mundo? Viagens, porque a astrologia é muito simbólica, não é? Então, uma viagem mental, uma viagem de ser, uma viagem concreta, são viagens. Várias formas diferentes de viajar. Olha, e Então, agora podes criar viagens nesta lua nova de 24, viagens mentais, viagens físicas, podes procurar sabedoria, saber, crenças, muito por aí. e o que tu estavas a dizer agora de o que é que tu queres acreditar sobre ti, aproveitando esta lua nova de Sagitário, fizeste-me lembrar uma coisa, e já há bocadinho fizeste lembrar isto, e por isso agora vou partilhar uma meditação que fiz há uns anos, há muitos anos, e tive assim aqueles insights que nos vêm durante a meditação. E eu lembro-me que estava numa espécie de crise de identidade e que a minha grande questão quando eu fui meditar era, pá, mas quem sou eu? Não é? Acho que vamos tendo assim estes quem sou eu ao longo da vida. E eu já partilhei isto, até porque houve uma patroa que na altura me dizia muitas vezes: a Lisa é uma excelente homeopata, e eu engolia em seco, nunca era capaz de agradecer. E ela, nesse dia, virou-se e disse-me outra vez o elogio e depois disse: mas a Lisa não acredita, pois não? E eu ainda fiquei, uou, ou seja, eu não conseguia agradecer, mas às vezes não é só quando falamos ou não falamos que a pessoa nos percebe. No silêncio nós dizemos tanto, não é? E aquilo deixou-me, lá está, nessa questão interna de, pá, caramba, porque é que eu não consigo agradecer? Mas quem sou eu? Porque é que me dizem que eu sou uma ótima homeopata e eu nem sequer consigo dizer obrigada? Eu sabia o meu porquê. Aparentemente, na minha cabeça, eu não conseguia agradecer porque eu pensava, isso é porque tu não sabes que eu tenho lá em casa 50 livros que eu ainda não li. Isto era exatamente a minha crença limitadora. Insuficiência. Pronto, sobre mim mesma, eu tinha 50 livros que ainda não tinha lido sobre a homeopatia e na minha crença, na minha visão, na minha leitura na minha percepção, usando o termo de há bocado, eu só depois de ler aqueles livros é que eu seria uma excelente homeopata. Pronto, então isso impedia-me dizer o porquê. Fui meditar, quem sou eu, e de repente eu senti uma luz branca, veio-me uma luz branca e intuitivamente eu fiquei super feliz a pensar, uau! Lembrei-me da sociologia e dizerem que nós somos tábuas rasas à nascença e que podia, então, se eu era essa folha branca, essa luz branca, eu podia voltar a definir o que é que eu queria, que novas crenças queres para ti. Mas aí a voz, a tal voz que eu costumo sempre dizer que ouço, disse-me assim, não te limites. Ou seja, aquilo que eu percebi foi, se eu fosse pôr novos tópicos para mim, eu ia ficar super feliz. Naquele momento, aquilo já era tudo o que eu queria. Eu ia poder pôr lá que eu era uma excelente homeopata, mesmo sem ter lido os 50 livros, e podia realmente alinhar-me com isso, e acreditar nisso, e largar esse preconceito que tinha de achar que só depois de ler. Mas a voz disse-me, não, ainda assim, quando nós tentamos colocar novos tópicos, nós ficamos tão aquém de tudo aquilo que podemos ser. E há pouco tu falavas sobre isso, de alargar a nossa visão, a nossa caixa, o nosso caixote, não é? O nosso prisma. E nesse sentido, essa voz fez-me perceber que, sim, resumidamente, que se eu me definisse, eu continuaria a colocar-me entre molduras que podiam atualmente corresponder a algo que eu queria agora ser. E estaria tudo bem. Mas ainda assim, em vez de eu me colocar em novas molduras, eu podia abrir essas molduras, porque eu seria a tal, como todos nós, a tal centelha divina. E se o divino é infinito e é possível tudo, porquê é que nós nos reduzimos a tópicos? Então agora nestas crenças, e convidando as pessoas nesta lua nova, porque eu acho que o nosso episódio vai para o ar mais ou menos nesta lua nova, a fazer essa introspeção e eventualmente
abrir-se a o que é que crenças quer para si, como tu estavas a sugerir, e muito Porque as bem. crenças, quando tu falas nas crenças e naquelas que tu queres adotar, e como é que tu queres, qual é a tua definição de mundo? Uma definição, como tu dizes, é sempre uma definição, é sempre limitada, mas ela pode ser abrangente, não é? Então, quando eu crio essa nova visão do mundo, quando eu crio o que é que faz sentido para mim, o que é que eu valorizo, o que é importante para mim, se calhar tenho que começar a pensar de, espera lá, será que é importante para mim a liberdade porque eu quero fugir da Eu segurança, da lembro-me de insegurança? ensinares isso. Ou se calhar eu quero para mim o amor porque eu quero fugir de experiências que eu tive de desamor. Então, neste alinhamento, nós vamos sendo cada vez mais. Não há fim. Quer dizer, acho eu que não há, não faço ideia se há, porque eu sinto que quem eu sou hoje é muito diferente de quem eu era ontem, vai ser muito diferente de quem é que eu vou ser amanhã. Mas talvez, e até parece contradição, mas não me parece, eu não sinto como contradição, que é, apesar disso, há algo que é sempre eterno em mim. Ou seja, apesar de eu estar muito diferente de quem eu era aos 5 anos atrás, ou quando tinha 5 anos, apesar disso, se calhar há formas de estar, de sentir que tu poderias ver em mim com 5 anos, com 10, com 20 ou com 30 ou com 51 como tenho agora, entendes? Há algo que és tu, que é quase como se fosse um registro temporal e depois tu vais mudando. Mal é das pessoas que não mudam ou que acham que as coisas não mudam e que não... A falta de fé, para mim, é talvez dos principais impedimentos na vida. Dessa evolução e dessa. É a falta de fé. Quando tu não acreditas, e não estou só a falar de fé religiosa ou em Deus, mas a falta de fé para alguns no universo, para outros em Deus, para outros na vida, a falta da esperança, a falta de fé que, no sentido de algo pode acontecer, não é? E mudar de facto e trazer-me mais oportunidades. A maioria das pessoas que tu olhas à tua volta, elas deixam-se muito condicionar por tudo o que são impedimentos concretos, físicos, e esquecem-se que estão à espera de uma magia, mas esquecem-se que elas são as fadas e que elas é que têm a varinha, não é? Essa varinha é tua. E eu acho que eu percebi que eu tinha a varinha. E acho que às vezes eu quero lançar assim uns pozinhos para a vida dos outros, mas cada um que tem que encontrar a sua Adorei lição. essa metáfora, a sério, porque era aquilo que tu dizias há pouco. É mais fácil apontar o dedo, a culpa, ao marido, ao outro, à vida, à mãe, ao pai, ao cão, ao periquito, mas, por outro lado, se nós estamos sempre a apontar essa culpa, essa responsabilidade para o exterior, nunca assumimos o nosso potencial também, a Verdade. nossa responsabilidade e a nossa capacidade de mudar. Então é isso, agarrar a nossa varinha de condão e perceber que todos nós somos essa fadinha com essa varinha. Adorei. Mesmo quando as coisas são muito... Atenção, há pessoas que têm vidas muito difíceis e eu tenho o privilégio e a honra de ter grupos grandes de PNL e de conhecer as histórias de todas as pessoas. E há histórias muito difíceis que, comparadas com a minha, são muito difíceis. Mas apesar das tuas histórias difíceis, elas não te definem. Não é? És tu que defines a história, não é? E portanto, apesar de teres tido, podes não ter tido as melhores condições quando nasceste, quando na tua infância, na tua adolescência, na tua vida adulta, mas tu podes sempre mudar, Lisa. Podes mesmo. Se não é sozinha, procura ajuda. Nem toda a gente consegue fazer sozinha. Aliás, as pessoas, as relações que nós estabelecemos com os outros ajudam-nos a trazer essa varinha, ou pelo menos essa crença, né, que a varinha existe. Mas, enfim, olha, é o que é. As coisas são como são. Muito bom, Vera. Olha, e deixa-me só já agora acrescentar, para não falhar este bocadinho da história, que nessa tal meditação que eu estava a contar há pouco, recordo-me depois também de, quanto à parte do obrigada, de receber a mensagem, essa voz a dizer, tu podes dizer obrigada, estou a fazer por isso. Ou seja, quando às vezes na vida, naquele caso em específico para mim, mas só para terminar esse bocadinho também, para não deixar assim a história, então eu obrigada, se alguém depois perguntar lá em casa, das pessoas que nos estão a ver ou a ouvir,
a voz disse-me, obrigada, eu estou a fazer por isso. Então assim, com humildade, eu e todos nós podemos agradecer qualquer coisa, um elogio que nos fazem, apesar de não ser a nossa perspectiva ou nós não nos vermos assim, para já não achar que a nossa verdade é que é a verdade e a do outro, apesar de nos estar a fazer esse elogio, isso não é verdade, não é? Por isso eu nem consigo agradecer, porque isso não, para mim não é verdade. Calma, a verdade do outro é tão verdadeira como a nossa, como tu dizias, cada um tem a sua percepção. E ao mesmo tempo, então, eu estava a fazer por isso, sim. Eu ainda iria continuar a ler aqueles livros, então eu podia agradecer naquele contexto. Obrigada, sim, eu posso agradecer o ser bom homeopata, eu estou a fazer por isso. Ou quando amanhã te elogiarem, olha, és tão boa professora, obrigada, eu vou fazendo por isso, não é? E sentires humildemente que realmente vais fazendo, vais-te reconstruindo tantas vezes, como dizias há pouco, e mudando e crescendo com cada grupo, contigo mesmo, com a vida, abrindo esse espaço para não ficares um produto já formatado. Às vezes, se calhar, há professores que podem achar é assim e é assim para toda a vida. E tu não, tens essa Flexibilidade. abertura, essa flexibilidade Sim, sabes tão que importante. eu acho que uma das minhas melhores qualidades é essa. É a flexibilidade e a capacidade de adaptação. E ah, quando eu comecei, e principalmente a aprender astrologia, aquela história, tu aprendes para ti, é bom para toda a gente, e muito dogmática, e muito, a verdade sou eu. Mas, na verdade, na minha essência, eu não sou assim. Eu acho que a minha melhor característica é a capacidade de aceitar a diferença. E isso tem a ver com a flexibilidade, tem a ver com a capacidade de adaptação. E, portanto, para mim, mudar, ver coisas diferentes. Eu adoro quando tenho num curso de PNL alguém que quando faz perguntas, me obriga. Eu olho e digo, nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. E é muito interessante, porque abre-te ali um novo mundo, não é? De outras possibilidades que tu nunca tinhas visto, não é? Sem dúvida. E é isso. É continuares a alargar o teu caixote também, usando outra vez a tua expressão. Sim, completamente. Muito bom. Completamente. Olha, vou aproveitar então este momento para inverter o nosso papel. Sim. Vou-te dar aqui espaço para colocares alguma questão que queiras trazer a mim. Sim. Ou algum tema que queiras eventualmente ainda aproveitar para trazer também. O que é que... Vera? Olha, então, o que é que eu quero perguntar-te, ou que tema é que eu gostaria de trazer? Apesar de, depois de 2020, não é? Depois da pandemia, tu sentes com certeza que há pessoas mais perdidas, ou as pessoas mais à procura de outro tipo de vivências, não é? Como é que aquilo que tu fazes hoje, através do podcast, ou através da homeopatia, ou através até da tua experiência, que tu escancaras a porta, não é? Familiar, para nós vermos, o que é que as pessoas te dizem? O que é que isso traz para as pessoas? Olha, acima de tudo, eu acredito que sem ter essa pretensão, atenção, porque não o faço com esse intuito assim pretencioso, mas acredito que no feedback que vou recebendo mostra às pessoas que é possível, sabes? E foi isso que eu fui, porque para mim eu nem sequer me apercebia que não era possível, porque como tu estás já dentro daquilo, lá está, não vês a outra visão de fora. Então para mim era simples, eu ia, não é? Como tu me conheceste, tu há bocadinho falavas no início, falavas da história que eu trouxe, e a história ainda nem era sobre a volta ao mundo, porque a volta ao mundo só veio num exercício no teu... Sim, foi na estratégia Disney da criatividade. Exatamente, de repente apareceu-me ali uma volta ao mundo em que eu meditei, estava a meditar em casa quando ouvi A voz. lá está a voz a dizer, tu vais vender a casa e vais dar a volta ao mundo, podia parecer uma loucura, mas antes, a tal história que tu falavas no início, eu tinha ouvido no chuveiro, lembras-te tu contares isso, eu tinha ouvido no chuveiro 3 frases ou 3 palavras que era Peru, plantas medicinais, segundo livro. E tive assim um flash, pronto, depois deixo para outros momentos para não estarmos aqui a perder não, mas a tomar mais tempo. Tive assim um flash muito rápido, que era uma floresta úmida, densa, e tinha um senhor humilde à minha frente com vestes tons de terra, assim, verde seco e assim, baças, sabes, gastas. E eu sentia que ele ia falar para mim, que eu não entendia muito bem o que ele dizia, mas que me sentia segura. E só ouvi isso. Peru, plantas medicinais, segundo livro. E aquilo veio um flash tão rápido como desapareceu. E nunca mais me lembrei. Saí do chuveiro, fui secar o cabelo e quando estava a ligar a tomada,
o meu telefone apitou, entrou uma mensagem, era a minha editora dessa altura a dizer: Lisa, temos que marcar a reunião para assinares o contrato para o segundo livro. E aquilo foi-me então buscar o tal flash que tinha tido uns minutos antes. Sequei o cabelo e liguei ao Nuno a seguir a dizer: Nuno, pá, tu não estás a perceber o que é que aconteceu? Eu ouvi isto, nós vamos ao Peru. E eu estava há uma semana em Portugal, tinha ido para a Índia, tinha estado lá um mês com a Ruth Caldeira e com um grupo Sim. que levámos à Índia. Portanto, para o meu marido era, pá, que grande loucura, então, mas tu acabaste de chegar a casa, então os teus filhos. E assim foi, nós fomos ao Peru e de repente, sem eu nunca ter pensado nisso, Vera, eu fui conduzida até à Amazónia. Porque quando eu cheguei a Lima, uma aluna minha que me viu numa foto qualquer, acho na altura no Facebook, disse-me: Lisa, o que é que foste fazer ao Peru? Eu disse: olha, não sei bem. Eu acho que vim atrás de plantas medicinais para escrever um segundo livro, mas se calhar vim só passear uns dias com o meu marido e com uma filha que quis ir, que foi a Yasmin. Todos os outros, quando eu falei em floresta, disseram: Não. E a verdade é que ela disse-me: olha, eu tenho um contacto só por e-mail, que é de alguém da tribo Shipibo. Se tu quiseres eu passo-te e eventualmente podes ir lá à Amazónia, mas eu não te prometo que a pessoa te responda no tempo que tu estás aí. E eu fui rapidamente à net, tribo Shipibo, tentar ver um bocadinho, ler um bocadinho. Epá, uau, sabes quando tu sentes? Eu acho que podia ser por aqui. Então a verdade é que eu enviei um e-mail e 1 minuto depois o e-mail de resposta entrou na minha caixa de e-mails. Ou seja, o universo a alinhar-se. Claro. E de repente eu achei, ok, eu vou primeiro a Machu Picchu e depois vou à Amazónia. Nada disso. Quando eu cheguei ao aeroporto, eu não me tinha apercebido que era momento de Páscoa, só para tu veres o quanto eu sou aluada, já me conhece um bocadinho. Portanto, todos os voos estavam lotados, exceto o voo para Pucallpa, que é a cidadezinha mais próxima da Amazónia. Portanto, o universo queria-me ir para a Amazónia e agora? Sabes? Portanto, é tão giro essa fluidez na vida que às vezes falavas. Mas essa fluidez que estás a falar tem muito a ver, e nós às vezes esquecemos disto, tem muito a ver com o facto de nós vivemos num universo de frequências, não é? A lei da frequência existe. E a questão das pessoas muitas vezes não terem paciência é, às vezes fazem os objetivos, criam as intenções todas, mas não mudam a frequência que emitem. E eu costumo dizer assim, é assim, se tu vais no carro e vais ouvir a M80, é porque tu estás ligada na frequência onde a M80 está a enviar, não é? Se tu quiseres mudar para a RFM, o canal de quando tu mudas no rádio está a mudar, não é? A estação de onde tu vais receber. E nós somos iguais. Portanto, se tu estás disponível, e isso tem a ver com as tuas crenças também, que é assim, tu acreditas nisso. Tu acreditavas que era possível, não havia nenhuma parte em ti que acreditasse o contrário, estavas nessa frequência. E quando tu estás nessa frequência, são as tais sincronicidades de eu mando o e-mail e 2 minutos depois respondem-me. Né? Quando se calhar o senhor lá na Amazónia nem tinha assim tanto acesso a e-mail, mas por acaso naquele dia... Foi a Pucallpa, foi a tal cidadezinha. Isso é estares, quando tu fluis assim, eu faço... aquilo que eu faço, sabes que a Isadora Miori, Isso, sim. eu adoro a Isadora e nós somos amigas e ela já fez o master também, já fiz cursos dela, eu gosto muito da Isadora. E a Isadora uma vez no último master ela pôs uma pergunta muito interessante, que de vez em quando lembro-me da pergunta, porque a Isadora disse assim, nós estamos sempre a perguntar-nos o que é que eu quero, qual é o meu propósito, não é? O que é que eu quero, o que é que o universo quer de mim, não é? Qual é o meu propósito? Mas esquecemos de perguntar o que é que o meu propósito quer de mim, não é? E esse perguntar o que é que o meu propósito quer de mim, muitas vezes tira-te de zonas de conforto, porque as respostas que tu encontras são diferentes de qual é o meu propósito. O que é que eu tenho que fazer para chegar ao meu propósito? Então é um ponto de vista diferente. O que é que o meu propósito quer que eu faça? O que é que o meu propósito quer de mim? Às vezes é igual ao que eu quero. Outras vezes são caminhos ligeiramente diferentes. Não é? Muito bom. E isso tu contas é muito isto. É ter esta capacidade de perceber quero o que é que eu quero, mas o que é que eu quero quer de mim. É? Eu vou para o Peru. Mas espera lá. O que eu quero, afinal, não é... como é que é? O que eu quer de mim não é no Peru, é na Amazónia. Mas eu vou. E essa tua capacidade é extraordinária. Sério. Olha, e à fala disso, e agora acho que vamos terminar
como tu entraste, a Paula disse na brincadeira, tu contaste na aula, não tem mal nenhum, pelo contrário, e o grande grupinho com quem eu fiquei amiga, que falávamos Sim. há pouco, o Fábio e o João, ainda hoje brincam a dizer, eu quero essa tua banheira. A banheira, o chuveiro. Exatamente. Foi. Pronto, olha, Foi. foi Todos muito queremos o bom. teu chuveiro. E pronto, Olha, mas é assim. Vera, É teu. tu és um poço, naquilo que eu sinto, de sabedoria. Portanto, eu sei que muito mais poderíamos dizer. Ui. O convite que eu deixo às pessoas é abram-se a eventualmente ir aprender sobre PNL ou sobre astrologia, Ou outra coisa qualquer. mas as formações que tu fazes, isto no Sim. sentido de irem até ti, Sim. claro, se não for até ti, que se abram a outra coisa Uhum. qualquer, como estás a dizer, mas tenho a certeza que também indo até ti têm muito a aprender. Claro que Pelo sim. menos eu fui, gostei, levei a minha mãe como Eu também já também, disse há a pouco. Dona Gracinda. A Dona Gracinda, tínhamos dito, ela foi do practitioner do meu filho Gonçalo, do meu filho mais velho. A Dona Gracinda fica para Tem sempre. quase 80 anos. Sim. Deve ter sim. sido a tua aluna mais... Mais velha. Sim, deve ter sido. Os cursos têm assim uma idade. Agora, eu tenho gente muito nova. Eu tenho gente com 18 anos. Ok. Que é muito bom. Muito bom. Mostrar muito bom. já a abertura de... Porque uma coisa é os meus filhos procurarem. Outra coisa é tu não teres exemplos em casa e com 18 anos procurares. É bem diferente, não é? Mas Eu ainda tenho- assim, os teus filhos procurarem é muito bom também, porque às vezes eles até querem experienciar algo diferente que os pais não tenham Sim, feito. sim, é verdade. Portanto, isso também é muito É bonito. verdade. É verdade. Mas os meus filhos são muito boas pessoas. Pronto. São os meus Muito filhos. Olha, Vera, muita Obrigada. gratidão uma vez mais Não, por teres obrigada vindo. eu. Obrigada. Ficou aqui um cheirinho. Sim. É sempre maravilhoso ouvir-te mesmo e por isso, uma vez mais, deixando aqui o convite, vão, escutem-te, aprendam, Obrigada. porque há tanto a aprender mesmo, há tanto a abrir Mesmo. esse nosso leque, A desencaixotar. a dizer cá estar. Boa. E a tomar para nós a nossa varinha de condão. Exato. Obrigada, Obrigada. Elisa. Obrigada. Obrigada a ti também por estares desse lado, de coração aberto, assim espero, e que possas retirar aqui boas mensagens empoderadoras para seguires no teu caminho e desencaixotares também, abrires-te cada vez mais nesta expansão de consciência. Um grande beijo e até para a próxima semana. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency.